Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, seja bem-vindo ao canal Fisicando Fácil. Você que não me conhece, está chegando agora, né? Meu nome é Guilherme Poli, eu gravo vídeo aulas aqui no YouTube referente à parte de física, voltado para o ensino médio e mecânica para o ensino superior, tá bom? Então, esse vídeo, o que está acontecendo, o que está rolando, né galera, o vídeo de hoje? A gente vai fazer uma mega revisão de lei de Newton, tá? Das leis de Newton é uma revisão mais teórica, beleza galera? Mas caso você queira um conteúdo mais detalhado, né galera, eu tenho uma playlist aqui, que esse vídeo na verdade vai fazer parte dessa playlist, é a playlist de dinâmica, tá? Então eu vou deixar o card aqui pra vocês e só vocês clicarem aqui pra ir diretamente pra lá, beleza? Tá? Então, galera, mais um vídeo, né, de revisão aqui pra vocês, tá? Lembrando que eu também já tenho uma outra revisão mega revisão de cinemática, tá? Eu vou deixar o card aqui pra vocês e na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Pra vocês acessarem caso vocês tenham também alguma dúvida ali na cinemática, tá? Então, o canal Fisicando Fácil tem bastante conteúdo bacana pra vocês, tá? E aí, pra você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, se inscreve lá no canal pra você não perder eles, tá bom? E também, se você gostou desse vídeo, achou que foi útil pra você esse vídeo, né? Lá no final, quando você acabar de ver, não esquece de deixar aquele like no vídeo, tá? Que me ajuda bastante aqui no canal Fisicando Fácil. Show de bola? Bom, pessoal, então vamos pra nossa aula de hoje, né? Galera, quando a gente fala das leis de Newton, a gente está entrando na dinâmica, né? E aí a gente, para começar o nosso estudo, a gente precisa entender quais são as principais características que tem na dinâmica, né? Então, a característica principal, o que é, né? A característica principal é um tipo de situação que a gente se preocupa com a causa dos movimentos que acontecem, né? Porque, por exemplo, lá na cinemática, que a gente via, a gente não se preocupava com as causas externas que faziam o que o objeto, por exemplo, se movimentasse, né? Já na dinâmica, sim. Por que ele está se movimentando, né? Quais são as forças que agem nesse corpo que faz com que ele se movimente, né? Então, a principal característica, o que é, né? É que na dinâmica devemos se preocupar com as causas, tá? Com as causas desse movimento, beleza? E aí a gente vai estudar a grande ideia da dinâmica, o que é? Está relacionado com forças. Então a gente vai estudar forças, né? Então, galera, o que a gente sabe sobre a força, né? Então, no caso aqui, a força, né? O que ela é, né? A força, ela é uma grandeza, né? É uma grandeza vetorial, tá? Por que ela é uma grandeza vetorial, né? Porque ela tem módulo, tem direção e sentido. Tá? Direção e sentido, lembra, né? Sentido é da seta. Direção, horizontal ou vertical, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa saber, o que é, né? É que a força, a grandeza, a unidade da força, ela é dada em newtons, né? Então, ela é dada em newtons. Show de bola? Bom, pessoal, basicamente, né, a força ela serve para três coisas, né? Quais são essas três coisas, né? Ela serve basicamente para equilibrar, né? Como, por exemplo, às vezes você coloca um objeto, né? E você tem que deixar ele, por exemplo, assim, inclinado de uma tal forma que se você deixar ele 90 graus, ele poderia cair, tá? Um exemplo. Serve para acelerar, né? Então você aplica força, por exemplo, no motor de um carro para que ele acelere, né? Também pode ser o que? Também tem a relacionada deformação. Aí a gente vai entrar na parte de elásticos, né? De molas. Então eu posso deformar e quando eu deformo eu aplico uma certa força nesse corpo, tá? Bom, agora pessoal, o que a gente pode falar das forças, né? Temos alguns tipos de forças importantes que a gente vai estudar na dinâmica. Que quais são no caso, né? Primeiramente, a gente tem a força peso, né? Aonde essa força peso
que é a força-peso, né? É a interação do corpo, né, do objeto do corpo com a Terra, tá? Então essa força, galera, pode marcar aí que 99% dos casos vai ter, tá? E ela está relacionado com o que, né? Com a gravidade, né? Então, dependendo do local da gravidade que você, da sedação da gravidade que você está do local, o peso pode mudar, tá? Mas normalmente nos exercícios a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, basicamente, a gente pode escrever que o peso, né? O peso, ó, seria a massa vezes a gravidade, tá? Então, basicamente seria isso. Outra força que a gente tem, né? A força normal. O que é a força normal, galera? Ela aparece quando há contatos de superfície, né? Do objeto com a superfície, por exemplo, né? Então né? E lembrando, além disso, ela é sempre perpendicular à superfície, tá? Então, ela sempre tem que ser perpendicular, galera, à superfície, tá? Beleza? Por exemplo, a gente vai ver isso, né, em planos inclinados, né, aonde a gente está, muita pessoa, né, tem a seguinte ideia de, por exemplo, tem aqui um plano inclinado, vou fazer outra cor aqui, ó, tem um plano inclinado aqui, por exemplo, aqui a gente tem um certo objeto, né, por exemplo, uma caixa, tá? E aí o que a pessoa faz? A pessoa normalmente faz assim, ó. Ela vai lá e coloca aqui, ó. Ah, aqui tem a força-peso. Aí o que ela faz? Ela faz assim, ó. Ah, aqui tem a força normal. Tá errado você representar dessa forma, tá? Porque ela não tá 90 graus com a superfície. Então, porque muitas vezes a gente tem exercício que não é plano inclinado, tá no plano horizontal, né? E aí a pessoa tem essa, sempre, normalmente coloca assim, mas tome cuidado, porque tá errado. O que que acontece? Você tem que colocar assim, ó. Ó, assim tá certo. Porque agora sim, ó, ela tá 90 graus com a superfície, tá legal? Então numa representação de força normal é assim, então toma cuidado, tá, galera? Além disso, né, a gente tem uma outra força, tá, galera? Que é a força de tração, tá? Aonde essa força de tração é representada pela letra T, tá? E aí essa força de tração, ela sempre aparece quando a gente tem fio, né? Então a gente vai ter exercícios lá de aplicação de lei de Newton que vai ter fio, e aí sempre tem uma tração, tá? Então é quando temos a presença de fio, tá? Fio, corda, enfim, tá? Que você vai fazer uma força nesse fio que vai ser uma tração, tá? E aí a gente, além da tração, a gente também tem uma força chamada força, né, elástica, tá? Essa força elástica que a gente também vai ver na dinâmica, né? Ela é uma força né, de característica restauradora. Restauradora, por quê? Né? Aonde a gente tem lá, galera, que basicamente a gente faz o quê? Que a força elástica, né, ela é o K vezes o X, aonde o K seria uma constante da mola,
Lembrando que força elástica sempre vai aparecer quando a gente está trabalhando com mola, tá? E aí o K é a constante e o X é a deformação que você aplica na mola, tá? Então, o que acontece? Né? A gente tem essa ideia. Então, quanto maior a deformação, que a constante ela é uma constante, ela não muda, né? Cada mola tem a sua constante, mas ela não muda. E o que influencia a força? A força elástica ela vai ser quanto maior, quanto mais você deformar. Ou seja, quanto mais você deforma a mola, mais você precisa fazer mais força, tá? Então ela é do tipo restauradora. Basicamente, galera, são essas formas que a gente vai ver. Bom, pessoal, vou apagar a lousa aqui e vou falar agora um pouco sobre as leis de Newton, tá? Pra vocês, isso aqui foi meio que uma introdução, tá legal? Bom, galera, seguinte, né? Agora a gente vai então estudar as leis de Newton, né? Então a gente tem a primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton. E o que a primeira lei de Newton ela diz pra gente, né? Que a somatória, quando a somatória das forças resultante for igual a zero, né? O que vai acontecer? O corpo, né? O objeto, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, galera, quando a somatória das resultantes das forças resultantes for zero, o corpo ele vai permanecer, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, tá? Esse é o grande enunciado da primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, o que a gente pode falar da segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton a gente faz as aplicações da segunda lei de Newton, tá? Basicamente são os casos que a gente encontra com as leis de Newton. E ela tem a característica dela, o que é, né? É que as forças resultantes também, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então essa fórmula você vai ter que guardar, fixa aí no post-it, na geladeira, cola na geladeira, coloque em qualquer lugar aí da tua casa que você usa muito, que essa fórmula você vai usar demais, galera, tá? E aí, basicamente é isso. Então, a gente vai ver várias aplicações, né? De plano inclinado, que eu mostrei no começo da aula, de plano horizontal, vários tipos de aplicações que a gente vai usar essa fórmula, tá? Então é muito importante você saber. E a terceira, né? Aqui é bom você também ter ideia, né? Que aqui a aceleração, ela é aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? A massa normalmente é dada em quilos e a força aqui é em newtons, tá? Então, para você aí gravar isso aqui no SI, tá legal? A terceira lei de Newton, galera, o que acontece na terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação, tá? Por exemplo, né, eu costumo dizer, né, eu gosto de jogar bola, tal, futebol. Quando o jogador, né, a gente chuta a bola, nosso pé está aplicando uma força na bola. Só que a bola também está aplicando uma força no nosso pé, né? Então, um exemplo clássico que eu costumo dar é esse, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que elas têm sentidos ao contrário, né? As forças, tá? E elas atuam em corpos diferentes, tá legal? Então, por exemplo, eu vou me apoiar numa parede. Se eu me apoiar aqui, né, se eu me apoiar aqui nesse quadro, galera, se eu me apoiar aqui nesse quadro, eu estou fazendo
uma força no quadro, o quadro está fazendo uma força em mim. Tá legal? Então, basicamente, a gente é isso, tá? Essa terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, tá? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero aí que você tenha gostado, te ajudado aí nos seus estudos, tá bom? Então, como eu falei lá no começo, se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo, que ajuda bastante o canal Fisicando Fácil. E, se possível, também se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos e você não perder nada, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e valeu!